TV Assembleia. Informação com credibilidade. Olá, muito bom dia para você. Bom dia, quinta-feira, 30 de novembro. A Assembleia Legislativa se destaca nacionalmente pela eficiência. É o que diz reportagem da Folha de São Paulo. A reforma da Previdência sai ou não sai? Acessibilidade para autistas será tema de debate na casa. Confira a audiência pública com técnicos da saúde. E os destaques da sessão ordinária. Acadêmicos do IFG participam de projeto na Assembleia. Esses e outros assuntos você vê agora. Aqui, no Bom Dia Assembleia. A TV Assembleia é uma das finalistas do 16º Prêmio CREA Goiás de Meio Ambiente na modalidade imprensa. Com o título O Trabalho das Cooperativas de Reciclagem em Goiânia. A reportagem teve produção de Stephanie Fonseca, com as repórteres Edrisa Borges e Luciana Martins. Os cinegrafistas Elder Loyola, Francisco Paco e Washington Soares. E dos editores Gladstone Bock, José Medeiros e Vanúzia de Oliveira. Os vencedores desse prêmio serão conhecidos hoje à noite em cerimônia de premiação. Bom, para você assistir a reportagem, é só acessar o canal da TV Assembleia no YouTube. Folha de São Paulo mostra a Assembleia Legislativa de Goiás entre as mais eficientes do país. O levantamento envolve menor custo dos gastos públicos. A Assembleia Legislativa de Goiás ocupa a primeira posição no ranking de eficiência dos parlamentos estaduais. De acordo com o estudo divulgado pelo jornal Folha de São Paulo no dia 25 de novembro, o estado tem o menor custo por lei aprovada, R$ 700 mil gastos em cada uma delas. O ranking, elaborado pelo cientista de dados Leonardo Salles, levou em conta 8 indicadores, entre eles o custo da Assembleia por habitante, o custo por lei criada, a porcentagem de dias úteis com sessões ordinárias e a quantidade de leis por deputado. O índice registrado pela Assembleia Goiana foi de 6,1, quando a nota máxima chegava a 8. Em seguida, veio o estado do Espírito Santo e, em último lugar, o Pará. Às vezes a gente tende a só criticar e deixamos, às vezes, de enaltecer aquelas conquistas que nós tivemos. Eu vejo que a gente precisa melhorar e avançar muito. Nós estamos fazendo aqui um exercício hercúleo para que a gente possa cada vez mais dar transparência aos nossos atos, fazer com que a casa seja absolutamente respeitada, que tenhamos a altura daqueles que nos confiam o mandato e estarmos aqui, de maneira que eu fiquei muito feliz, fiquei extremamente honrado e vejo que nós estamos no caminho certo. Os deputados de Goiás, eles têm uma presença muito grande na base, nos municípios, nos problemas temáticos que o Estado apresenta, como saúde, educação, meio ambiente. Isso faz com que uma demanda muito grande por projetos e políticas públicas cheguem à Assembleia. Portanto, eu sempre digo na tribuna que a parte da Assembleia nós fizemos, nós votamos as leis, elaboramos os projetos, emendamos, tensionamos e produzimos políticas públicas. Os levantamentos, preciso ser dito, não diz respeito apenas ao custo a nível de Brasil de um projeto de lei em Goiás, mas mais do que isso, diz respeito a algo mais, que é um dos estados que nós temos o menor número de ADINs, ou seja, são matérias que, uma vez levando a chancela de constitucional, poucas são contestadas. E é por isso que a gente comemora, então, junto com certeza os demais deputados, a credibilidade da nossa Assembleia Legislativa. Acima de tudo, é a compreensão da necessidade que o país está passando de economia. Então, isso aí é natural. Quando você tem um bom gestor e com a sensibilidade e a compreensão da necessidade do povo, das despesas, um momento político muito ruim, eu vejo que isso aí seria natural. É hora de enxugar. E a Assembleia dá um exemplo bom para a sociedade e para os outros poderes, mas eu acho que tem que enxugar mais ainda.
Nós gastamos muito, o parlamento do Brasil, o poder público do Brasil é muito caro. Isso demonstra o talento e a capacidade de todos os deputados goianos. Eu quero parabenizar, até porque isso não é, quem avaliou isso não foi qualquer instituição. Foi uma pesquisa com autor independente pela UNB de Brasília e destacado pelo maior jornal de circulação, o Jornal do Estado de São Paulo. Parabéns a essa casa, parabéns a todos os deputados que aqui se faz com oposição nesse mandato. Parabéns ao nosso presidente José Witt. O estudo avaliou ainda o impacto no dia a dia da população das leis aprovadas pelos parlamentos. De acordo com os dados, em todo o país, 65% das matérias tratam de amenidades, como concessão de títulos e criação de datas comemorativas. Já foi mais. Aqui na Assembleia Legislativa nós tínhamos aqui uma verdadeira sessão de expedição de título cidadão em nome de logradouro. Já foi considerada pela imprensa a Casa das Medalhas. Mas essa imagem gradativamente está mudando. Os deputados têm migrado para estudos de projetos e reduzindo homenagens, ou pelo menos estabelecendo que as homenagens estabeleçam mais critérios. O poder é de um todo, de todas. Às vezes, o problema é que às vezes pensa como utilidade pública questões sociais. Mas o governo é uma máquina, é uma empresa. E essa empresa aqui, a Assembleia, é um local que você fiscaliza e ao mesmo tempo avaliza. O mais importante no estado de Goiás, eu vou dar um exemplo, o estado pujante como o estado de Goiás, que dá um suporte a toda a sociedade, tem sido um estado que está em muito destaque. Então, no estado de Goiás, nós temos sim feito a diferença em relação a dar resposta à sociedade. A Secretaria Estadual de Educação, Cultura e Esporte está com inscrições abertas para o Programa de Incentivo ao Esporte, o ProEsporte. Podem concorrer ao benefício ações que incentivem a prática esportiva, individual ou coletiva, em qualquer modalidade. O período de inscrição vai até dia 31 de janeiro de 2018. Mais informações no site seduce.gov.br/proesporte. A Assembleia recebe alunos do Instituto Federal de Goiás, o IFG. É o projeto Escola no Legislativo. A Assembleia recebeu os alunos do terceiro ano do ensino médio do Instituto Federal de Goiás, a unidade de Senador Canedo, para participarem da 27ª edição do projeto Escola no Legislativo. Para o aluno Luan Lima da Silva, esta visita é uma oportunidade de conhecer todo o processo de elaboração das leis. Pude ver, compreender como é que se dá esse processo, que na realidade nada ocorre por acaso em sociedade, é um processo de construção histórica. E assim, foi fundamental, Eu acho que assim, foi extremamente gratificante, porque eu pude conhecer um aspecto novo, uma coisa que antes eu não conseguia visualizar de maneira tão ampla e que agora eu tenho com a consciência mais conceitual. De acordo com o professor de Sociologia da turma, todo o conteúdo apresentado será desenvolvido em sala de aula. Em termos utilitaristas, eu dizia que é uma aproximação primeira, do cidadão em si, não só dos estudantes, com aquela casa que tem uma representatividade política naquilo que nós falávamos há pouco sobre um sistema de garantia de direitos. Agora, para a formação enquanto estudante também, eu considero exemplar, mais uma vez, o projeto, porque é a tentativa de jogar um pouco de luz sobre aquilo que nós vislumbramos na teoria, na união com a realidade vivida, no próprio ambiente, no espaço da Assembleia. Uma das prerrogativas para que a gente possa vir até conhecer, aquilo que a gente chama de visita reflexiva, é justamente a continuidade do processo. Aqui eles vão se deparar com informações, mas o fundamental para a cristalização do aprendizado é justamente a continuidade da discussão, do debate, daquilo que foi vivenciado. Hoje é o último dia para adotar uma cartinha e entregar os presentes da campanha Natal Solidário da Alego. Pois é só dar uma passadinha no saguão interno da Assembleia e colaborar. E hoje, dia 30 de novembro, é o dia do síndico. A Assembleia promoveu sessão solene para homenageá-los. A iniciativa foi do deputado Cimeison Silveira. O dia do síndico é 30 de novembro. A homenagem do deputado Cimeison Silveira foi para mais de 60 deles.
Os síndicos estão organizados em associações e grupos. Tem, por exemplo, a Associação dos Síndicos de Goiás. Hoje o síndico não está só, nós temos uma comunidade e através dessa comunidade nós discutimos os assuntos, as nossas necessidades, as nossas dificuldades, quais são as prioridades, quais são os primeiros assuntos que precisam ser administrados num condomínio, numa sindicância. Então isso favorece e isso nos ajuda muito, tem facilitado muito. E a gente também, por nossa vez, a gente tem que buscar o conhecimento, a gente tem que ir atrás, né? E isso para nós hoje tem sido uma facilidade muito grande. Vinícius admitiu ser uma honra receber a homenagem do Poder Legislativo e fez uma comparação. Segundo ele, o síndico faz o mesmo trabalho de um prefeito. Receber essa homenagem no plenário para nós, como síndico, é uma honra, né? Porque geralmente o síndico ele sempre está administrando, visualizando o condomínio, vendo as situações emergentes e nós sempre ficamos nos bastidores. Lorena fala dos desafios da mulher como síndica e conta a estratégia para mediar bem os conflitos entre familiares e moradores dos condomínios. Na comunidade, assim como também nos condomínios, em todas as profissões, né? Para a mulher, tudo é mais difícil, mas nós somos guerreiras, estamos firmes aí. A gente sofre muito com o machismo. O segredo é ouvir mais e falar menos. Não bate de frente não, deixa falar o que quiser e fica tranquila. Qualquer coisa a justiça está aí para nos proteger. Simeison falou da iniciativa de prestar a homenagem inédita no mandato dele. O deputado também lembrou que os síndicos exercem papel parecido ao do prefeito e, inclusive, são escolhidos pelo voto. Cada vez mais com as cidades tão aglomeradas, com crescimento urbano, os condomínios têm tomado conta, né, das cidades, das grandes cidades. E cada vez mais a importância do síndico, de pessoas que são eleitas, são escolhidas e que precisam representar aquela comunidade ali, aqueles condôminos, né? Então uma figura muito cobrada, uma figura que precisa aplicar bem, administrar bem recursos que são públicos, né? E que precisa ter o devido reconhecimento, né, o valor. E mais do que uma sessão solene que nós fazemos hoje, nós estamos propondo uma parceria com esses condomínios, porque nós temos visto que, por exemplo, experiências muito positivas do poder público com os condomínios, como por exemplo na área da segurança, que tem feito uma parceria direta onde os condomínios passam a ser informantes da segurança, passa a inclusive utilizar as câmaras do condomínio para a própria segurança da cidade. Então tem sido parcerias inteligentes, eficazes e nós estamos aqui hoje celebrando isso. A Assembleia vai realizar audiência pública para discutir a acessibilidade dos autistas. Com enfoque no lazer, educação e saúde. Confira os detalhes com a repórter Catiúcia Godoy. Dezembro é o mês da pessoa com deficiência. O autismo é um tipo de deficiência. Eu converso com a Ana Paula Ferrari, que é coordenadora do MOAB. Ana Paula, quais os desafios do autista ou dos deficientes em geral? São muitos desafios. A pessoa com autismo, ela tem duas dificuldades. Ela tem uma dificuldade no comportamento. Em geral, ela não tem um comportamento desejado, esperado. E ela tem a outra dificuldade que é na comunicação. E essa dificuldade interfere na forma como ela se relaciona. Essa dificuldade, ela dificulta ela estar em sociedade. Então, se nós deixarmos as pessoas com autismo sem ampará-las, elas vão ficar isoladas, sem acesso à vida pública, sem acesso à escola, sem acesso a ir e vir. Elas vão ter dificuldade de entrar num transporte, seja público, seja particular. Então nós precisamos muito dar acessibilidade para elas. E o que é isso? É dar entendimento, que elas possam compreender o que está se passando, a nossa proposta. E por isso nós precisamos de materiais adaptados, materiais em geral visuais, com frases curtas ou apenas palavras-chave. Por isso que a gente quer reunir a sociedade, quer que todos estejamos unidos a nós, para nos compreendermos. Eu sou mãe de
autista e sou coordenadora desse movimento aqui na nossa cidade. A gente passa assim, muitas dificuldades mesmo. E muitas vezes a gente não tem nem com quem compartilhar, porque é difícil as pessoas nos compreenderem. Então nós queremos quebrar essas barreiras, queremos trazer as mães para cá, as pessoas com autismo, trazer os talentos dos autistas, tem muitos autistas já brilhando. Nós tivemos esse ano o primeiro autista que fez mestrado na UFG. Então nós queremos que isso seja assim mais comum, mais frequente, que eles cheguem sim à pós-graduação, que eles permaneçam sim na escola, que eles possam sim ter acesso a um médico, poder chegar num consultório e o médico poder explicar e mostrar para ele o procedimento, ele poder falar o que ele quer fazer, se ele quer ir ao banheiro, se ele quer beber água, se ele aceita ou não aquela consulta, aquele exame. Então poder expressar-se. Então eles precisam de alguns protocolos, eles precisam de alguns cuidados diferenciados. Mas tudo que nós fizermos para uma pessoa com autismo vai beneficiar toda a sociedade, porque é uma gentileza, é um cuidado, é um respeito a mais. Então todos vão se sentir bem. Se a gente conseguir levar essa ideia para a nossa sociedade, todos vão sair ganhando. Então quando a gente promove a acessibilidade, a gente promove uma sociedade mais justa, uma sociedade mais prazerosa, com mais bem-estar. Então é isso que nós queremos. O tema específico da audiência, qual será? Então, dia 4 de dezembro, dia 3 vai ser o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Então, na segunda-feira, no dia 4, nós estaremos aqui das 8h30 ao meio-dia para discutir a acessibilidade para os autistas na educação, na saúde e no lazer. Hoje, mesmo, nós acabamos de vir do Hot Park. Os parques, em geral, eles oferecem um dia no ano gratuito para as pessoas com deficiência, em alusão a esse mês de dezembro. Isso é muito positivo. Estar lá, ver-se naquele lugar, ver o outro também com deficiência ali. Então nós queremos dar acesso. Passa pela gratuidade, mas não é suficiente. Às vezes a gratuidade também não chega a eles, porque se eles chegarem lá e não se sentirem bem acolhidos, não estarem entendendo o que vai se passar lá, às vezes eles não aproveitam o passeio. Então nós precisamos levar essas ideias do lazer, da educação e da saúde com acessibilidade, ou seja, material adaptado. O pessoal que vai lidar com ele, seja da saúde, da educação, está com informação contínua, porque realmente é desafiador. Deixa todos nós assim muito pensativos, querendo pesquisar muito. A gente fica às vezes em conflito emocional, às vezes a gente se abala emocionalmente porque a gente se entristece em ver aquela pessoa com dificuldade de estar em sociedade. Então é preciso uma formação contínua, porque a gente entende, a gente revê aquele conceito. Então é muito importante essa ideia dos cursos, da formação, da leitura, da pesquisa, de envolver todos nessa luta pela inclusão de forma geral, mas também lembrando que os autistas precisam de uma acessibilidade um pouco diferenciada, porque para eles não basta só o que a gente já tem, a gente precisa sim olhar para os autistas com um olhar mais específico. Obrigada, Ana Paula, pela participação. Obrigada a vocês, eu espero todos os parlamentares aqui da nossa Assembleia e toda a comunidade do nosso estado, do interior, da nossa capital, na nossa audiência pública, na segunda-feira, dia 4 de dezembro, de 8h30 às 12 da manhã, aqui no auditório da Assembleia Legislativa. Obrigada. Lembrando que a Assembleia fica aqui pertinho do Bosque dos Buritis. Para quem quiser participar, dia 4, 8h30 da manhã. Veja a seguir aqui no Bom Dia Assembleia a discussão da reforma da Previdência na Câmara dos Deputados. Quem comenta é o deputado Hélio de Souza, ex-presidente da Assembleia. Fique ligado, nós voltamos já já. O Superior Tribunal de Justiça está realizando uma revolução no judiciário brasileiro. Com a virtualização de processos e a eliminação do uso de papel, cerca de 1.600 hectares de área verde já foram preservados. O que antes levava tempo e papel, agora leva um bom exemplo para todo o Brasil. Virtualização de processos, porque ter acesso fácil e rápido à justiça é um direito seu. Alô? Plano de saúde não pode ser uma dor de cabeça para os segurados. A
adiamento de consultas e cirurgias já marcadas, reajustes indevidos, recusa de cobertura, descredenciamento de prestadores de serviços e erro médico são algumas situações enfrentadas. O plano de saúde deve garantir o acesso do cliente aos serviços e procedimentos obrigatórios. Procure sempre mais informações sobre os seus direitos. Dignidade e respeito. Direitos do consumidor. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. TV Assembleia. Informação com credibilidade. O projeto de reforma da Previdência na Câmara dos Deputados corre risco de não ser aprovado. São necessários no mínimo 308 votos para aprovação. E a base aliada do governo federal tem seus receios. O principal deles, as eleições do ano que vem. Vários deputados temem os desgastes de um projeto impopular. Aqui na casa, o ex-presidente Hélio de Souza comenta a situação. É uma matéria polêmica, é uma matéria que ela é complexa do ponto de vista político, porque o ano que vem nós temos eleições e grande parte das decisões eleitorais passam pelo servidor, principalmente o servidor público, que estarão, querendo ou não, submetidos a um novo regime de previdência. Querendo ou não, esse novo regime de previdência tira direitos e isto faz com que muitos deputados fiquem temerosos e que preocupam talvez mais com a sua reeleição do que uma estabilidade econômica do país. Isso é ruim para o país, deputado? Ninguém gostaria que se chegasse a esse ponto. Agora, a verdade é que os déficits, eles são cumulativos. Se você analisar, 3 anos atrás, nós tínhamos um déficit de 45 bilhões. Hoje, passado 3 anos, está em 180 bilhões. E a previsão é que mais 2 ou 3 anos chegaremos a 400 bilhões de déficit gerado pela Previdência. Ou seja, lamentavelmente, a Previdência está quebrada e se não tomar as medidas que forem necessárias nesse momento, vai levar a uma situação que no futuro nós teremos uma inadimplência do governo federal que não terá a caixa de fazer os pagamentos, principalmente de pessoas que dedicaram toda a sua vida em prol do trabalho público. Pela sua experiência, que não é pequena no parlamento, qual sua análise sobre a CPI do Senado da Previdência, cujo relatório apontou que a Previdência não tem déficit e que o governo deveria fiscalizar as empresas que devem 450 bilhões de reais? Na verdade, com matemática a gente não se brinca. Fatos concretos, verdadeiros, e que levam a uma insegurança para o país, porque, como se pode imaginar, um governo Temer, que tem essa aceitação como governante baixíssima, ele ter coragem de enfrentar mais essa realidade, porque ele, junto com a sua equipe, e vamos falar a verdade, a equipe competente, principalmente na área econômica, ele sabe que a retomada do crescimento do Brasil passa por investimentos. E para investir, o empresário tem que ter a segurança que o país não está quebrado, que o país tem condições de dar as condições não só de você produzir, mas principalmente de você vender aquilo que está produzindo, qualquer que seja a sua atividade. Então, é lógico que essa análise ela não pode e não tem nenhum fundamento, porque números de matemática são fatos concretos, duros, e que com certeza, se você imagina que temos aí gente devendo aí fortunas, 400 bilhões, mas que daria apenas para cobrir o déficit, vamos imaginar, o déficit, e apenas nos próximos 2 anos. Então,
eu vejo que é preciso colocar o pé no chão, ter coragem de fazer o que é preciso, e mesmo sabendo que vai prejudicar de uma maneira preocupante a vida do servidor quanto à questão da previdência, de quando ele vai aposentar, mas é melhor ficar vermelho agora que ficar roxo depois. Ele ter direito a receber e o dinheiro não entrar no caixa dele. Escritor expõe livros aqui na Assembleia. A iniciativa é da deputada Adriana Corsi. O fascínio pela literatura, o poder da palavra. Na vida deste escritor tiveram um papel fundamental. Aos 9 anos, o goiano Divino Antônio de Souza percebeu que por meio de sua própria história de superação, poderia construir seus romances. Ele que teve na infância a perda dos movimentos de suas pernas, até hoje não sabe ao certo o motivo, nem a medicina pôde esclarecer. Cheguei a um ponto que parece que eu perdi tudo na minha vida. Mas eu voltei do coma e eu tinha de me reabilitar. Aí eu comecei a ler livros, sobretudo romances, né? E aí eu pensei eu tenho a minha própria história para contar. Hoje, com 53 anos, 5 romances publicados, entre eles o seu próprio romance biográfico, Divino Antônio de Souza admite que o seu maior desejo é transmitir superação, mesmo diante as limitações que podem ocorrer pela vida e que todos nós estamos sujeitos. Comecei a rasurar papel, fazendo minha história e engavetando. E quando eu vi, eu tinha um romance pronto, romance biográfico. Aí uma pessoa pediu para ler meus originais e publicou meu trabalho. Me presenteou com 150 exemplares. E de lá para cá, não parei mais. Para manter suas obras, ele conta com parcerias e incentivos. E numa fase em que a literatura do nosso país vive um momento delicado sem recursos, a diferença aqui está na atitude. A minha ideia foi passar uma mensagem às pessoas, né? Porque a gente tem reclama de tanta coisa, né? Tão insignificante. Aí eu pensei, eu vou levar essa mensagem. Aí pensei e passei para o papel. Aqui na Assembleia Legislativa, a mostra do escritor conta com o apoio da deputada Adriana Corsi, do PT. TV Assembleia. Informação com credibilidade. Começa hoje o 3º encontro de culturas negras do Instituto Federal de Goiás. Até o dia 2 de dezembro serão realizadas oficinas e minicursos proporcionando a reflexão e vivência das culturas negras. Desde as tradições africanas até as expressões contemporâneas da cultura negra urbana. Comissão de Finanças recebe técnico da Secretaria de Saúde. Em debate, os investimentos do Estado no setor. A audiência pública foi de apresentação das metas fiscais da Secretaria Estadual de Saúde no 2º quadrimestre deste ano. Os números foram apresentados na reunião da Comissão de Finanças. Os deputados participantes da audiência ficaram satisfeitos com os dados. Além dos valores repassados pelo governo federal, os estados são obrigados a investir, no mínimo, 12% da receita na saúde. Os estados também escolhem hospitais de referência e administram os atendimentos complexos. Vale lembrar que os estados também repassam valores para os municípios. É uma apresentação que atende à legislação e ela trata exclusivamente se está gastando da forma que foi planejada. Isso está sendo feito. Agora, é interessante a apresentação porque no debate que nós vamos avançando se está gastando bem, se pode melhorar a forma que está gastando. Está gastando X, agora esse X, ele está
atendendo a necessidade da população, e a gente percebe pela apresentação que tem melhorado aí, com os números, não da execução orçamentária, mas com o número dos atendimentos, o número de cirurgia, o número de internações. Então a gente percebe um crescimento significativo do resultado da produção, vamos falar assim, do serviço de saúde no estado de Goiás. Aprovado em segunda e última votação, projeto que permite alienação, cessão e transferência dos direitos creditórios de Goiás junto ao Fundo de Compensação de Variações Salariais das carteiras habitacionais das extintas Coab e Caixego. Os créditos do fundo estão avaliados em 205 milhões e o lance mínimo do pregão presencial terá que atingir 43,93% deste valor. E veja agora os destaques da sessão ordinária. O pequeno expediente desta quarta-feira foi aberto pelo PSDBista Júlio da Retífica. O parlamentar destacou a extensão do curso de Direito da UEG na região norte do estado. Júlio disse que a conquista é um sonho antigo da população dos municípios de Porangatu e Uruaçu. Nós estaremos recebendo um curso de Direito tanto para o campus da UEG de Porangatu, como também para o campus da UEG de Uruaçu. Então, para nós é uma alegria muito grande, que é um curso muito sonhado por toda a nossa comunidade. Ele vai realmente realizar sonhos de muitas pessoas. Os 5 minutos do pequeno expediente também foram utilizados pelo republicano Cláudio Meirelles, que ressaltou a importância da educação, dos poderes e da família no combate à corrupção. Eu acredito que isso tudo só vem a melhorar com os anos, com uma educação e um investimento do poder público em cima da educação. Onde tem de mamana caducando, tem que ser penalizado quando erra. Roubar R$1, roubar 1 milhão é roubo do mesmo jeito. O povo tem que ter a questão de honestidade por criação. E muita gente, né, que às vezes está nos assistindo, joga a culpa no governo. Não é governo, a obrigação de dar a educação não é só do governo. Ela também é de casa, é da família, do pai e a mãe. Então eu acho que o melhor remédio para resolver o Brasil é estudar e trabalhar. Confira agora a agenda desta quinta-feira aqui na Assembleia. Continuam as atividades da 7ª Semana Interna de Prevenção de Acidente do Trabalho e Meio Ambiente. O presidente da Comissão da Criança e do Adolescente, deputado Carlos Antônio, faz visita técnica aos conselhos tutelares de Caçu, Cachoeira Alta e Goverlândia. Às 10 da manhã tem o encerramento do curso de Português Técnico. Às 2 da tarde está prevista a reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Às 2h30 está prevista a reunião da CPI da Goiás Turismo. E às 3 horas tem a sessão ordinária. E às 8 da noite tem sessão especial extraordinária de entrega da medalha Pedro Ludovico a personalidades da sociedade civil e militar. A iniciativa é do deputado Sérgio Bravo. O Bom Dia Assembleia de hoje fica por aqui. Uma excelente quinta-feira para você. Um bom dia e até amanhã. O presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Gilberto Marques Filho, esteve na Assembleia para propor a criação de 40 novos cartórios no estado de Goiás. Há quase 30 anos, o desembargador fez uma proposta semelhante, porém não obteve sucesso. Agora ele diz estar confiante. Eu estou trazendo essa nova versão com a certeza e com entusiasmo, senti também entusiasmo aqui na casa e espero finalmente termos uma nova adequação, uma nova roupagem entre os cartórios extrajudiciais, no sentido de dar uma qualidade de atendimento especial aos nossos usuários. O projeto recebido na Assembleia pelo deputado José Witt, presidente da Casa, está previsto para tramitar no ano que vem. Witt explica como vai ser o andamento. Nós teremos aqui um debate intenso, é uma matéria que requer audiências públicas, requer um estudo técnico para que seja apontado aos parlamentares tudo aquilo que foi feito e o motivo de ter sido feito. Nós temos diversas matizes representadas aqui na casa. Enfim,
eu preferia que ele não tivesse vindo para cá, já que o próprio presidente poderia ter feito por resolução. Mas se aqui o mandou, nós, como uma casa política, debateremos da melhor forma possível. Eu vejo que será uma tramitação um pouco mais demorada do que um projeto normal.